Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo do Leitura em Crise e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os tipos de livros de menino e de menina. Pra quem me conhece sabe que eu não tenho essa noção de livro de menino e livro de menino. Pra mim acho que qualquer tipo de leitura, por mais que o tema ou o gênero do livro ele seja diferente, eu acho que não tem essa distinção entre não, romance é livro de menina, ficção é só livro de menino. Na minha opinião, isso não existe. Várias vezes eu já estive em ônibus, ou numa fila, ou em qualquer lugar esperando, ou até mesmo bloqueando em qualquer lugar, e eu já vi vários olhares de pessoas vendo que eu estou lendo um livro, e vendo que esse livro não é algo que seria do gênero que eu deveria estar lendo. E as pessoas ficam olhando, tipo... Esse rapaz ali lendo esse livro. Meu gênero favorito de livros é de ficção científica, ou ficção fantástica, alguns temas também ligados a histórias mais medievais, também distopias. E esses são temas que são bastante recorrentes em vários livros que eu leio. Como, por exemplo, O Jogador Número 1. Esse livro é um livro de ficção científica, vai contar a história do Wade, que ele vai estar num mundo destruído após a escassez dos recursos naturais. Essa é uma história que vai ser a partir do ponto de vista de um rapaz. Só que ele aborda vários temas, tanto como amizade, sobre tecnologia. Várias pessoas leram esse livro, adoraram. Normalmente as pessoas iam considerar esse livro um livro de menino. Só que eu não acho que tem essa distinção de é porque é um rapaz que está falando e a tecnologia tem que ser um livro de menino. Não, uma menina pode ler esse livro e adorar, achar a história muito interessante. Da mesma forma que... Por exemplo, Sussurro é uma história de Anjos Caídos sobre a visão da Nora, que é uma adolescente. Só que essa história também é interessante, porque ela vai falar sobre uma mitologia bem diferente dos Anjos Caídos e Néfilins, e a capa é mais chamativa para as meninas, assim, até porque tem um rapaz sem camisa, assim, e as meninas ficam tudo loucas. Mas é uma história interessante. É ruim tu pegar e chegar numa livraria e olhar essa capa, claro, pode sentir um pouquinho de vergonha na hora de comprar, se sentir um pouco constrangido, mas eu não vou ler porque tem um rapaz, ou porque é um ponto de vista feminino. Não acho isso algo saudável, ter esse tipo de preconceito, ou esse estereótipo de rapaz não pode ler livro de romance. O mesmo serve para livros com temática homossexual, ou que falam de questões de gênero. Por exemplo, Will e Will, ele vai contar a história de dois Will Grayson, só que um deles ele é gay. Só que assim, eu não vejo nada demais numa história que vá falar de gays ou que o protagonista ou qualquer personagem seja gay. Não é porque essa história vai comentar sobre esse tipo de assunto que necessariamente eu tenho que ser gay, eu tenho que ser hétero, eu tenho que ser bi para ler esse livro. É uma história interessante para também se colocar no lugar dessas pessoas. Saber o que eles sentem, do ponto de vista deles, do que a sociedade julga eles, ou como a sociedade trata eles. A única coisa assim, que eu não gosto muito, por exemplo, quando eu vou ler um livro voltado para um público feminino, por exemplo, Crepúsculo. Dou o exemplo de Crepúsculo, mas são vários livros que têm essa mesma temática. Tipo, a menina ela se acha feia, sempre se acha feia. Claro, não é todo dia que todo mundo, nossa, meu Deus, sou a Gisele Bündchen. Mas todo dia eu acho que alguém tem esse momento, não, hoje eu tô bonito. A Bella, ela é muito, ninguém, como eu sou feia, eu não sei como é que o Edward vive em mim. Isso acaba atrapalhando um pouco, pelo fato de que ela fica trazendo muito esse negativismo dela. Por mais que uma mulher ela não tenha essa autoestima, vai ter um dia que ela vai se olhar no espelho e, nossa, hoje eu tô bonita. Mas eu também não desmereço Crepúsculo, eu voltei a ter o prazer de ler, essa vontade de ler, lendo Crepúsculo. Lembro que eu li os livros em PDF, eu li tudo assim numa semana, eu acho. E depois começaram a vir outros livros, veio uma vontade bastante grande de leitura. A mesma coisa serve para os clássicos. Normalmente quem lê a Sociedade do Anel ou os livros do Tolkien, eles falam mais de uma temática mais de guerra, fala também de companheirismo e outros assuntos importantes no livro. Só que assim, a gente não vê muitas mulheres no livro. No primeiro livro elas não têm um papel tão significativo na história. Isso não quer dizer que uma mulher não vai ler esse livro e não vai gostar da história, não vai achar interessante o relacionamento masculino. Até para ter uma visão do que
que passa na cabeça dos homens. Tem até uma história engraçada. Estava participando de uma leitura que era assim, várias pessoas eram selecionadas e cada um ia lendo e ia passando para o próximo essa lista, no caso. Eu estava tão empolgado em participar desse projeto que eu nem me dei conta de qual era o livro. E o livro era Procura-se um Marido, da Karina Risse, que é um chiclete, uma história muito engraçada. Por mais que falasse de coisas assim, pra mim eram meio que supérfluas, tipo maquiagem, roupa e homens e coisinhas assim, era uma história engraçada. Eu me diverti bastante com a história. Chamou a atenção, assim, até pela escrita da autora. Só que assim, se eu fosse pensar, não, eu vou comprar esse livro, eu vou pegar esse livro para ler, muitas pessoas iam me julgar por estar lendo aquele livro. E ter participado disso, não ter esse preconceito das pessoas, foi muito interessante. Porque eu li o livro sem ter nenhum... não vou poder ler porque é de menino ou de menina. A mesma coisa aconteceu com a seleção. Olhando para esse livro, ele é realmente um livro voltado para o público feminino, que é uma distopia que as meninas elas vão lutar pelo amor de um príncipe. Só que tem muito mais do que isso na história. Eles não falam só sobre as meninas se maquiando, tem uma história por trás. A história é interessante também. O mesmo serve para as HQs. Que normalmente a menina não pode ler HQ, a menina tem que só ler romance. Tem milhões de tipos de história, tem as histórias da Marvel, da DC, tem HQs falando de todos os tipos de gêneros e assuntos. A Monique, a minha namorada, ela que me mostrou esse mundo também de HQs, ela tinha muito mais conhecimento disso. Eu não vejo nada de errado em eu vou ler esse tipo de assunto. Eu acho que a vida ela é muito breve, a gente tem muitos livros bons para ler e ficar tipo, não vou escolher, eu só vou ler distopia, só vou ler romance, eu só vou ler isso. Eu acho que a gente pode abrir um leque para esses livros. Eu fiz algumas pesquisas na internet, até a gente vê pela quantidade de perfis que tem no Scoob, ou no Goodreads, ou em qualquer rede social, a gente percebe que normalmente as mulheres elas têm mais esse hábito de leitura. As editoras também então vão voltar uma boa parte desses livros, dessas edições voltadas para as mulheres, até porque por que eu vou fazer uma edição de um livro masculino se quem vai ler o maior público é mais feminino? Então eles acabam dividindo, se for pegar alguns livros com temática mais feminina, eles vão colocar uma capa mais elaborada, normalmente com homens sem camisa ou alguma coisa assim, que vai chamar a atenção das mulheres. Mas se a gente pegar outros livros com temática um pouco mais masculina, eles vão voltar para cenas ou coisas que vão chamar mais a atenção de homens. Grande parte dos brasileiros, eles não leem, eles não têm esse hábito de leitura e acaba também sendo barrado por isso, não vou poder ler esse livro porque o fulaninho que trabalha comigo ou o fulano que estuda comigo vai me julgar por causa dessa leitura. Teve um caso também, eu tava relendo o Crepúsculo, eu tava no ônibus e sentou um cara do meu lado. Não tem aquela pessoa que tu senta e tu sabe que ela vai ficar batendo papo contigo mesmo, tu nem sabendo quem é, né? E ele sentou do meu lado e ele viu que eu tava lendo. E ele veio assim, o que tu tá lendo? Daí quando eu virei a capa e ele viu que era Crepúsculo, o cara me olhou assim com uma cara tipo... E simplesmente ele calou a boca, ele não falou mais nada, só porque eu tava lendo um livro de menina. Então, é isso que é ruim, a gente acaba tendo esse preconceito. Não vou dizer que eu também não vou ler qualquer livro, tipo, você vai vir um livro de maquiagem, não vou me interessar. Tipo, eu não vou pegar um livro de maquiagem pra ler, até porque isso não é o meu foco, eu não vou ter o interesse em ler sobre isso, um livro especializado sobre maquiagem. Agora, se um livro qualquer tiver uma parte do personagem, da personagem falando sobre isso também não vai me atrapalhar, desde que o texto não seja horrível também. E então era isso, eu acho que ler livros, menina na capa, ou sobre guerras, ou sobre ficção científica, ou HQs, ou o que for, não vejo errado, a gente tem que aproveitar e ler mesmo. Se a história for ruim, daí sim, esse livro, ou odiei esse livro, aí sim. Agora, não ler, ou não querer pegar a história só porque, por causa da capa, ou por causa do gênero, eu acho que isso é uma perda de tempo. Tu vai acabar não conhecendo esses novos mundos, essas novas histórias que os livros têm para nos oferecer. Então eu queria saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto. Se tem algum livro que você leu, que você considerou que é de menino ou de menina, mas que você gostou bastante. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, clique aqui para se inscrever, acesse as minhas redes sociais que estão aqui embaixo.
E é isso, até a próxima. Tchau!